estão gostando aí dos trovadores urbanos? Sim! Tão bonito, né? Agora São Paulo está gostando muito mais da sua presença aqui. Ela está fazendo aniversário, 461 anos, né? Mas acontece que o presente é ela que nos dá. Porque ela nos propicia exatamente esses passeios. Então, queridos, a nossa São Paulo merece assim com muito carinho. Parabéns, não? Parabéns, São Paulo! 461º. Já falou isso? 461. Eu sou Eliana Bulara Francisco, nosso motorista é o José e nós somos os tripulantes deste ônibus. Então, quero dizer para você que é um ônibus que está nos oferecendo esse passeio e ele é muito importante para a gente. A nossa São Paulo agradece a presença dele também aqui pelas suas ruas. Queridos, nós estamos exatamente aonde tudo começou na nossa São Paulo de Piratininga, que perde esse nome para ficar apenas São Paulo. Aquele é o monumento, glória imortal aos fundadores de São Paulo. Aí nós temos a igreja do nosso querido Padre José de Anchieta e essa visão privilegiada. Gostaria que os senhores observassem o seguinte: por que foi escolhido aqui? Olha aqui em cima à direita, olha. Tá vendo aqui? Vocês viram a altura que nós estamos? A 750 metros acima do nível do mar? Esta cidade, esse lugar, ele foi estrategicamente observado para ser a fundação da cidade. Porque por aqui, do lado de lá havia uma tribo de indígenas e do lado de lá havia outra. Eles brigavam entre si, mas quando eles observavam que tinha por aqui algum invasor, se uniam para atacar. Então aqui era um lugar assim, de uma visão. Por isso que esta rua chama-se Boa Vista, não é à toa. Agora, você tem que imaginar que não tinha prédio, que não tinha nada. Você tem que imaginar que tinha rio lá embaixo, sabe? Principalmente aqui do lado direito. E que esta vista era uma vista assim, bem interessante. E quando os jesuítas chegaram aqui, junto com João Ramalho e os índios que já haviam, resolveram fundar a cidade de São Paulo. Porque lá em Santos já tinha jesuíta, lá em Santos já tinha índio, mas estavam bem cuidados. Então, quando os jesuítas chegaram aqui, João Ramalho os trouxe até aqui em cima, porque esse lugar era o lugar mais especial e havia muitos índios, tá? São Paulo, ela foi formada num tripé. Então, quando eu falo tripé, olha meu dedinho assim, ó, tá vendo o tripé? São 3 pontinhas. Tudo acontecia nesse meio. Então, eu vou te mostrar qual era exatamente o meio onde a cidade foi fundada. Do nosso lado esquerdo, nós temos aqui o edifício Altino Arantes. Ah, esse edifício, nós chamávamos de Banestal, mas ele é o edifício Altino Arantes. Lá em cima tem uma visão muito boa, grande mirante. Se nós descêssemos essa ladeira Porto Geral, nós teríamos uma rua ali bem legal. Qual é o nome dela? Querida 25 de março! Ah, menina boa essa rua aí! Então, assim como a 25 de março, São Paulo tem mais outras 59. Ou seja, são 60 ruazinhas específicas para determinado produto. A 25 de março, atacadista. Vou te mostrar algumas outras para você entender o que eu quero dizer. Esse café aqui é um dos cafés que as mulheres vinham com seus vestidos longos, com seus óculos assim, piscinés assim, de luxo, tudo mais, para poder deixar com as amigas. Então não era aqui, sabe? Depois mudou e trouxe para cá. Uma das pontas do tripé é esse mosteiro de São Bento, onde existe cântico gregoriano. E olha só, está acontecendo essas badaladas que sempre marcaram o horário dos paulistas, sabe? E este monumento, esse mosteiro de São Bento, está ao lado do Colégio de São Bento. E aqui sempre foi assim um lugar para os rapazes, que eram os filhos do Barão de Café, para eles estudarem. Hoje um colégio misto e tudo mais. À direita nós temos o viaduto Santa Efigênia, que é irmãozinho do viaduto do Chá, que nós vamos passar ali perto. Esta rua é a rua Líbero Badaró.
Líbero Badaró, ele foi um jornalista, foi abolicionista, assim como a rua homenageia Líbero Badaró, temos várias ruas de São Paulo homenageando aí muita gente eminente. Alguns que ainda falam do Império, outros que já falam da República, outros que são artistas, jornalistas, tantas outras coisas. Agora, nós vamos ter assim, olha, por aqui começa uma avenida muito querida nossa, que é a Avenida São João. Ela começa aqui, viu? Exatamente aqui. À esquerda a gente tem o Banco do Brasil, atrás nós temos o Altino Arantes, que nós vamos ter uma visão melhor. E tem aqui na frente esse edifício Martinelli. Olha como ele é grandão. Olha, tá vendo aqueles 3 últimos andares dele? Ele tem 30 andares. Lá em cima, os 3 últimos andares pertenceu ao Martinelli. Porque ele foi construído, a turma dizia que ele era louco, né? Que tudo isso aqui ia cair. Ele falou, não gente, eu vou fazer minha casa lá em cima. E como ele era um armador, ele construía navios, nós estamos falando de 1929. Lá em cima, os 3 últimos andares, tem o formato de um navio com polpa e proa, as janelas de escotilha, sabe, bem redondinhas, né? Então, é um lugar que é um marco pra gente, que foi o primeiro arranha-céu praticamente aqui. Nós estamos falando de 1929 do Brasil, sabe? E ele foi construído com o 12º andar, o pessoal dizia que o homem era louco, e o homem foi subindo. Concreto armado! Pensa uma coisa dessa, não existia, né? Então ele é patrimônio histórico da humanidade. Então, nós vamos subindo, e aqui a gente vai perceber assim, existem edifícios normais, né? Que a gente vai entender que não tem uma arquitetura característica. Não, mas tem alguns prédios pequenininhos no meio desses edifícios assim. São tombados. São edifícios bastante antigos, que têm pelo menos seus 50 anos. E precisam ser reservados, conservados, né? E a cidade de São Paulo, ela está passando por um processo de revitalização, reestruturação desse centro. Nós estamos no Centro Velho, esse centro chamado de Centro Velho. Nós vamos depois para o divisor de águas e vamos passar para o outro centro. Mas, como eu disse a vocês, tudo acontecia nessa triangulação. Então, observem bem. Pensem assim, olha, faz quando você tem um papel, uma caneta na sua mão, escreve no papel assim, ano 1900, igual 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Agora, na outra linha, você escreve assim, 2000, igual 10 milhões de habitantes. Em 100 anos, de 100 mil foi para 10 milhões. Olha como a cidade é. Hoje estamos quase 12 milhões, né? E o nosso lado esquerdo é a prefeitura, depois já falaremos sobre ela. E eu gostaria que vocês tivessem uma visão de tudo que está acontecendo aqui. Está vendo aquele edifício grandão lá atrás? Bem lá atrás. Ele se chama Mirante do Vale. Não é esse aqui na frente, é o lá de trás. Ele tem 170 metros de altura. Ele tem 51 andares. Ele é o edifício mais alto do Brasil. Ele é o 198º maior edifício do mundo. 198, mais alto do mundo. Eliana, ele é então o edifício mais alto de São Paulo? Não é. Embora ele tenha 170 metros, ele está no Vale do Anhangabaú, que é baixo. Aí nós temos o edifício Itália com 165, é 5 metros menos. Mas como o edifício Itália está no alto, então ficou mais altão. Aí o edifício Itália ficou maior, entendeu? Mas é aquele lá que é o Palácio Zarzur, o nome correto dele é Palácio Zarzur. Mas ele é chamado hoje, mudou o nome dele, para edifício Mirante do Vale, tudo bem? Então, aqui tem muita coisa para falar. Como nós vamos voltar por aqui, então eu vou falando uma coisa ou outra, o que eu esqueci na volta, eu vou estar querendo complementar. Agora, amores, nós estamos no Viaduto do Chá. E esse Viaduto do Chá, como eu disse, é o divisor de águas. Senta, minha querida. Senta. Tem lugarzinho para você sentar aí? É que você vai ficar mais segura por causa do seu aplicativo, tá? Então, assim, ó, Viaduto do Chá é um divisor de águas. Porque do lado de cá ele é chamado de Centro Novo.
bem à nossa frente, olha que lindo, nosso Teatro Municipal. Ele é do ano de 1911. É quando a cidade pode dizer assim, realmente virei cidade. Realmente a cultura se instalou. O estilo dele, assim, ó, como ele tem estilo neoclássico, art déco, renascentista, então nós chamamos de eclético. Aqui, a apresentação que teve aqui foi a primeira apresentação em 1911 da peça Hamlet de Shakespeare. Mas antes disso, preparando a população, foi tocado o Guarani do grande Carlos Gomes, que está sendo homenageado também nesta praça. Ele é campineiro, mas ele cantava coisas impressionantes, ele está sendo homenageado aqui, o nosso Carlos Gomes. Aqui à direita foi o primeiro hotel de São Paulo, Hotel Esplanada. Sabe, hoje faz parte do grupo Votorantim. Se não me falha a memória, ainda continua sendo, porque as coisas mudam tanto que às vezes a gente não consegue acompanhar. É o que acontece em São Paulo, né? Que está sempre efervescente. Hoje, o nosso Teatro Municipal ele tem peças maravilhosas, muita coisa gratuita, muita coisa a preços módicos, onde a nossa orquestra municipal, um corpo de baile muito bonito, trabalha aí para nós. Dentro a infraestrutura está impecável, sabe? E dá assim muito orgulho, né, de termos um teatro municipal tão bonito. Ele lembra, portanto, o teatro lá de Paris, de ópera de Paris. E as mãos, né, a mão do projetista foi Cláudio Rossi e do desenhista Domiciano Rossi. E, pois é, mas quem assinou esse projeto? Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo, tudo que a gente tem de grande imponência dentro da nossa cidade, tenha certeza que é de Ramos de Azevedo, sabe? Além de muitas outras, mas o Ramos, ele conserva coisa que ainda está muito estrutural na nossa cidade. Só que você tem que entender assim, ó, ele não trabalhava sozinho, ele tinha uma equipe de engenheiros, projetistas, calculistas, sabe? Para todas as coisas que ele fazia. Então, às vezes, você coloca um nome e fala, ou então você diz Ramos de Azevedo, mas necessariamente ele assinou. Tipo, tá aprovado, meu amigo. Você trabalha para mim, tá fazendo seu trabalho. Mais ou menos. Ramos de Azevedo, ele faleceu no ano de 1928. O último trabalho dele, que ele não viu concluído, foi a Casa das Rosas, que ele deu de presente para a filha e para o genro, na Avenida Paulista, tá? E não viu concluído. Olha o edifício Altinorantes à nossa direita. Lá em cima você pode subir. E lá em cima você pode ver, tanto você pode subir no Martinelli, como no Altinorantes, para você ter uma visão bem privilegiada de São Paulo, né? Do lado direito esse largo, é o Largo do Paissandu. E essa igreja, ela foi feita pelas mãos dos escravos, dos africanos escravizados. E aí dentro existe assim muitos santos, né? Que dentro do secretismo tem um significado diferente. Por exemplo, São Sebastião, o católico apostólico romano, o orixá Oxóssi para os umbandistas, assim, né? Mas que tem, eles trocaram o nome, mas com esse significado. Então, aproveitando para falar, nossa cidade, no sentido religioso, você pode ter um quarteirão todos os tipos de credo, sabe? Que não tem problema algum, né? São Paulo respeita. E ela tem, assim, como eu falei, várias ruas para coisas diferentes, para situações diferentes, né? Então nós vamos passar por algumas agora, ainda dentro desse centro, que é o Centro Novo. Só que o Centro Novo não é mais aqui, sabe? Mas espera um pouquinho. Nós estamos na São João com a Ipiranga. Alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. A música samba, tão conhecida. 19 idiomas cantam a nossa música, assim como Não Posso Ficar Nem Mais Um Minuto Com Você, o Trem das 11 de Anoriran Barbosa. 19 idiomas, minha gente. Aqui nós tivemos vários cinemas. Antigamente, os cinemas ficavam nas bases dos grandes hotéis. Hoje em dia, tem alguns, mas os cinemas estão instalados dentro dos shopping centers. Porque
Porque, com isso, nós teremos mais segurança. A rua 7 de abril, aqui por perto, que a gente sempre fala, né? Onde eu vou hoje? Vou na 7 de abril. Sabe o que significa 7 de abril? Não, ó, foi o dia que Dom Pedro I foi exilado do Brasil. Foi no dia 7 de abril. É. E aqui é a Praça da República. Antigamente aqui tinha touradas. Sabe aquelas touradas lá de Madrid? Aqui nós tínhamos também. Aqui nós tivemos um grande movimento que eclodiu, né, no ano de 1932, a Revolução Constitucionalista. Hoje em dia, o que acontece na República? Essa maravilha que vocês veem. São pontos onde artistas que vão trabalhar quadros, couro, madeira, são eles próprios que fazem a coisa. Então eles têm direito, né, de ter um espaço para mostrar toda a sua obra. Não pode ser terceirizado. O próprio artista vai tratar de vender e de cuidar dos seus negócios. Então, repara a beleza. Nós recebemos aqui muitos estrangeiros, sabe? Que compram na República para poder levar essas lembranças para suas casas. Todo o Brasil, todo mundo tem trabalhos que foram tirados aqui na República, né? Que foram comprados do lado de cá. Olha que coisa bonita. Tanta mais variado tipo de arte nós vamos encontrar aqui. Por falar nisso, quando a gente fala em teatro municipal, a gente não fala só em arte cênica, mas a gente fala também de uma semana de arte moderna, de 1922, aonde também foi um divisor de águas. Tudo que se fazia a nível de Brasil era com moldes da Europa. Só que alguém chegou e falou assim, peraí, a nossa fauna, a nossa flora são lindas, são muito ricas. Vamos começar a trazer elementos nossos. E Oswald de Andrade, Mauro de Andrade, Marcelo Amaral, Anita Malfatti, Monteiro Lobato, tanta gente daí, resolveu, peraí, vamos começar a mostrar as nossas coisas, né? E isso foi feito lá no Teatro Municipal no ano de 1922. Então tem muita coisa para falar. Sabe, é um trecho que nós temos para fazer o passeio com os Soprônimos, pequenininho, mas que diz respeito à nossa cidade. Se eu parasse, cada vez nós teríamos assuntos diferentes a dizer, né? À esquerda nós temos também uma outra escola. Essa escola é o Colégio Caetano de Campos. Assim como lá no Mosteiro de São Bento, do lado do Colégio São Bento, era para os meninos dos barões de café, aqui era para as jornalistas, porque a melhor profissão que uma filha de um barão de café pudesse ter seria o fato de ser mestre, de ser professora. E aqui que elas eram educadas, não só para a profissão, mas também para serem esposas e mães. Tudo acontecia aqui. Hoje faz parte da Ministério da Cultura, essa escola. Neoclássico, também vamos fazer tudo, né? Então são estruturas que não mudam. Você olha para a carinha assim, você vê esses recortes, esses riscos na horizontal, essas janelas da forma que são, como elas são muito próximas umas das outras, como existem colunas, do jeito que tem os telhados eiras e beiras, na parte de cima um terraço que cobre o telhado, tudo isso aí está querendo dizer que em meio a certas esculturas, está querendo dizer que é neoclássico. A cor é um amarelo muito clarinho, muito creme, né? Jamais vamos assemelhar as tinturas atuais com as cores originais, mas é o que se tenta fazer. Tampado pelo patrimônio histórico, pelo Conde Fá, Conselho. E isso daí, quando diz isso, significa lá dentro você pode mudar o layout, mas do lado de fora não deixa jamais, né? Bom, se tem que ter coisa bonita aí pra gente visitar, pra gente andar e ver, tem que ter comidinha também. Precisa ter comidinha também. Gente, nós fazemos em São Paulo 12 mil sushis por dia. Você está entendendo? Nós fazemos 720 pizzas. Sabe por quanto tempo? Por um minuto. O que nós mais comemos em São Paulo? Pizza! 720 pizzas por minuto. Um minuto, pessoal! Nossa Senhora, 720 pizzas por minuto. O segundo produto é o sushi. O terceiro produto é o churrasco.
churrasco. Aí assim vai. Nós temos assim, ó, 52 tipos de culinárias diferentes. Vai nos encantar. Para todos os bolsos, todos os gostos, 24 horas, todos os dias. Ó, falei sobre uma outra rua, né? Essa rua que a gente está passando é a rua São Luís. Ela é larga, então ela tem... Essa rua ela é larga, como você está vendo aqui, à nossa direita. E essa rua tem formato, inclusive, de estado de São Paulo no chão, nos azulejinhos, nas pedrinhas. Tá vendo? É o formato de estado de São Paulo. E ela é o reduto dos turistas. Você quer comprar coisa a nível das operadoras, né, de turismo, que você mais encontra aqui. Edifício Itália, o Círculo Italiano. Então são 48 andares, 165 metros, década de 60, é o edifício mais alto de São Paulo. Atrás dele tem o Copan, que tem todo o formato de uma onda. E esse formato de uma onda, quando o nosso querido Oscar Niemeyer fez, o pessoal falou assim, nossa, que criativo, né? Ele falou assim, era o formato que eu tinha de terreno. O terreno tinha esse jeito de onda. Então eu aproveitei para subir, né? É o nosso querido Copan. Então, aqui à esquerda, a gente tem a biblioteca que leva o nome de um daqueles queridões da Semana da Arte Moderna, né? Então, o eminente Mário de Andrade. Olha, você sabe o que eu gosto daí? Além de ter livros para todas as especialidades, para todo tipo de estudante, você vai encontrar, assim, uma biblioteca incrível para o braille, para as pessoas que têm deficiência visual, né? Aqui nós temos 20, a Biblioteca Mário de Andrade, ela tem 20 andares, mas entenda que são andares de livros, tá? Da forma como eles são puxados, né? Para que o pesquisador possa fazer valer as suas pesquisas e a sua procura, entendeu? Então são 20 andares para livros. Tem formato diferente das galerias, tá? Para chegar por elevador, né? Nesse trólebus, nós temos 14 deles trabalhando para a gente hoje. Praticamente a cada 3 minutos está saindo um, viu? Então, somos 18 dias. E nós estamos querendo mostrar para vocês que a gente está num veículo que ele é, assim, politicamente correto. Ele não é poluidor. Não sendo poluidor, a nossa saúde se beneficia, o nosso trânsito também. Anda de acordo com a necessidade urbana da nossa São Paulo, sabe? E ele aqui, ele pode futuramente ser híbrido, muita coisa ser modificada, mas ele funciona de energia elétrica e também através do álcool, tá? Então, são 11 linhas que trabalham em São Paulo. Essas linhas, elas vão atender Pacaembu, Brás, Ipiranga, sai de terminais, né? O que facilita bastante, com um ingresso só, uma pessoa de um terminal para o outro pode fazer um percurso. E por falar em percurso, ele pode adiantar aí 220 quilômetros em todo o percurso, sabe? Então, agora, nós temos assim, aqui dentro desse entorno da nossa querida Biblioteca Mário de Andrade, a sequência, aqui na Rua Xavier de Toledo. Do lado direito, né? Do lado de lá, nós vamos ter ali um monumento também, muito importante pra gente, que é o Largo da Memória. Ali foi um lugar onde tropeiros paravam para dar alimentação aos seus bichinhos, aos seus gados, aos seus moares, seus ricos. E também bandeirantes passaram por ali. Mais tropeiros, né? Porque os bandeirantes já iam adentrando o nosso sertão. Mas passavam por aqui. Mas era um lugar também de vendas dos nossos africanos que estiveram aí escravizados. Mas aí quer falar a respeito da nossa história, sabe? Então ele conta a respeito disso, né? E ela tem azulejos portugueses e está sendo muito bem cuidado, porque faz parte de uma série de coisas que a gente precisa entender e compreender. Então a nossa cidade, ela é assim, um mosaico. Porque se a gente pensar, quando você pensa assim, o povo alemão como é?
O povo africano como é? O povo da colônia oriental como é? Como que é o brasileiro? Como que é o paulista? Olha pra gente, olha pra nossa cara. Nós somos de tudo. Sabe, a gente é esse mosaico, né? Então a gente tem muita história para contar. Os filhos da terra eram os indígenas. Depois vieram os colonizadores, que são os portugueses. Depois dos colonizadores, nós recebemos 172 nacionalidades diferentes. E elas estão misturadas aqui. Temos alguns núcleos. Depois do Japão, do Líbano e da Itália, nós somos o maior reduto da colônia oriental japonesa, dos libaneses e dos italianos, que estão localizados em lugares diferentes de São Paulo. Nós vamos passar pela Liberdade, onde está a pequena Tóquio, na região ali da José Paulino, nós temos libaneses ali, e nós temos os italianos da Bela Vista, ali no Bexiga, né? Mas nós também temos no Brooklyn, quem? Os alemães, muito bem. Então são núcleos melhores. Porém, quando nós falamos de libaneses, japoneses e italianos, nós estamos falando que depois desses países é onde mais concentração desses nossos irmãos nós temos aí. Então aqui, novamente, mais uma visão, onde lá à frente a gente tem o nosso querido teatro municipal. Antigamente, bem da esquerda, nós tínhamos uma loja de departamentos que se chamava MAP, ditava modas, onde as mulheres vinham com seus vestidos maravilhosos, sabe, tomaram seus chás, e depois foi mudado para uma loja de departamentos, se comprava de tudo, né? E aqui era uma grande chácara do barão do chá. Então, esse senhor, ele acabou depois doando as terras dele para que se fizesse, né, empreendimentos, sabe, divisões de terras, e que as pessoas começavam a fazer os seus comércios, as suas residências, porque tudo que estava em São Paulo estava dentro daquele tripé, dentro do Centro Velho, que agora nós somos as outras duas pontas do tripé. Nós vamos voltar para o Centro Velho. O shopping que está à nossa direita é o Shopping Light. Hoje nós temos entre pequenos centros comerciais e os shoppings em torno de 80. Desde aqueles que são com preços bastante excessivos, né? Mas também com qualidades insumensuráveis, assim, como aqueles que são mais humildes, como o Shopping T, que é um shopping atacadista. Ele é mais humildezinho, mas está num lugar aí que é uma marginal. Nós poderíamos ver outros shoppingzinhos, quando a gente falava assim, o Shopping Center da 25 de março, é um shoppingzinho, é pequena galeria, por isso que eu falei que são 80 no total. Como malls, shoppings grandes, são em torno de 60. Aqui, depois do lampião de gás, que era aquilo que iluminava a nossa cidade, era a parte da Light. Era isso que dava as redes elétricas, para começar a ter luz elétrica na nossa cidade. Era esse lugar aí, ó. Passou por várias reformas, porque antes de tudo, ele era um teatro, gente. Teatro São Pedro, que pegou fogo. Então, depois aí ele vem para a estrutura, como eu falei, da Light, depois se manifesta assim, hoje ele é tombado pelo patrimônio também, então na parte de fora não pode ser modificado, ele tinha essas ventaninhas vermelhas, hoje colocaram lona, não era bem isso, né, mas tinha coisinha vermelha, e ele está preservado aí. Nós temos 110 museus em São Paulo. Queridos, nós estamos passando por cima de um museu. Aqui embaixo desse viaduto é o Museu das Artes Cênicas. O Museu do Teatro está aqui embaixo. Aqui embaixo do viaduto do chá. A gente tem museu até para óculos, você sabia, né? A gente tem sim, tem bastantão, além do Museu de Arte de São Paulo. Do lado direito a nossa maravilhosa bandeira brasileira. Esse daqui é o viaduto do chá. O Vale do Anhangabaú que nós temos embaixo. Esse vale significa Vale das Almas Perdidas, Vale dos Demônios. Aqui tinha muitos rios. E esses rios, eles enchiam de água. Tem o Rio 9 de Julho, o Rio Anhangabaú. Passando embaixo da 23 de Maio, tem o rio canalizado chamado Itororó. Então, tudo isso aqui era um problema, porque vários riozinhos enchia logo, quando acontecia enchente,
Os peixes ficavam presos ali pelos raminhos das gramíneas ali, e ali ficavam secos. Por isso que o indígena chamava Piratininga, peixe seco. Chamava esse lugar de Piratininga, né? Aí, o que acontecia ali? Muita mortandade, com bichinhos, com coisas que aconteciam, sabe? E depois, muitos africanos, quando escravizados, fugiam, vinham para cá, ficavam por aqui, morriam. Então dava muitas epidemias, muitas doenças. Por isso que Anhangabaú, Vale das Almas Perdidas, né? À direita a gente tem a nossa prefeitura, que nos prestigia, que nos patrocina para esse passeio. E a nossa prefeitura, esse edifício é Matarazzo, lá em cima tem um jardim maravilhoso, inclusive com plantas exóticas e medicinais. Tem um heliponto, sem dúvida, né? Aqui, então, o seu Fernando Haddad, o nosso prefeito. E aqui na frente é a praça do Patriarca, José Bonifácio de Andrade Silva. E do lado de lá tem a igreja Santo Antônio, que antes da igreja, do lado do São Francisco, ela ser estruturada totalmente para receber os fiéis, os jesuítas ficavam nessa igreja Santo Antônio, porque ela é bastante antiga. Aí depois eles vieram para cá, né? Então aqui, na igreja do Largo São Francisco, é a outra ponta do tripé. Mostrei o Mosteiro de São Bento, agora vou mostrar aí o Largo São Francisco. A gente está alto, estamos a 750 metros a nível do mar. E nós estaríamos em 760 caso nós estivéssemos no grande espigão, que é a Avenida Paulista, é onde a cidade está mais alta. Porque ali a gente teria o viaduto do Anhangabaú, o viaduto do Tietê, né? O vale do Tietê e o vale do Anhangabaú. Não, do vale do Rio Pinheiros e o vale do Tietê, certo? Então seriam... E essa parte é a parte mais alta, a gente não está no mais alto. Então, agora nós estamos outra vez no centro antigo, mas eu quero dizer assim, que esse centro antigo, ele sempre vai ser o coração de São Paulo. Mostrei depois do viaduto do Chá o Centro Novo, mas hoje o Centro Novo não é mais aqui verdadeiramente. Não é nem na Avenida Paulista, onde é? Luiz Carlos Benite, né? As grandes edificações agora. É o Centro Novo, é o que está acontecendo, né? Esses edifícios enormes. Então agora nós estamos subindo do nosso lado direito. Parabéns, José, essa velocidade está perfeita. Nós temos aqui são duas igrejas da ordem primeira e da ordem terceira do São Francisco, né? Do lado direito essa igreja praticamente ela sempre é fechada, porque ela conserva aqui algumas coisas muito importantes em termos de relíquia da nossa história, sabe? A princesa Isabel esteve aí, o Conde Day esteve aí, então tem coisas assim, né? Que fica bem fechadinha, diferente de outra igreja, onde ela é aberta, onde ela tem uma população assim bastante popular, que vem visitar aqui a igreja do lado de São Francisco. Ao lado, a nossa faculdade de Direito, aonde nós tivemos muitos presidentes, sabe? Que eles estudaram aí, né? Então, e pessoas assim, como Castro Alves, Rui Barbosa, além dos nossos presidentes, estiveram aqui também. Tem uma estátua aqui embaixo do Beijo, sabe? Que estava num outro lugar, mas os alunos disseram, não, ela pode vir para cá. Porque, olha, gente, vou dizer para você, no dia 7 de setembro de 1822, aconteceu a independência do Brasil. Então, Pedro I precisaria ter cabeças pensantes. Então, ele manda fazer duas faculdades. Em Olinda, 1827, 3 meses depois aqui em São Paulo. Então, uma no nosso norte e outra no nosso sudeste, para que aqui pudesse administrar esse grande território, que é o território brasileiro, né? Aí, ele começa a fazer, então, pede para começar a construção de grandes edifícios para ter essas cabeças pensantes, entendeu? Então, essa estrutura mais robusta, ela vem desde aquela época e vai passando por restauros, claro. E tudo isso aqui antigamente, mas ainda são escritórios de advogados. Naquela época, abrigavam os meninos nas pousadas, nas pensões, nos restaurantes, sabe? Então era toda a ruazinha que os senhores estão vendo
vendo a direita, a esquerda, assim, sabe? Cada uma delas, assim, na parte de cima, na parte de baixo, eram os restaurantes, ou, assim, serviços e departamentos necessários. E na parte de cima era o lugar onde eles ficavam, onde eles iam descansar, né? Nas residências dos estudantes. Hoje continua sendo lugar para os escritórios desses advogados. Então é muito fácil você encontrar advogados aqui. E lá no Largo São Francisco, por exemplo, tem advogado de graça. Sabe? Que sai ali da igreja. E a igreja do Largo São Francisco, no dia 4 de outubro, é onde se homenageia esse padroeiro. Você se lembra da oração dele? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Lembra? Ele finaliza assim, Senhor, fazei com que eu procure mais consolada que ser consolado, compreender que ser compreendida, amado que ser amada, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se livre para a vida eterna, né? Então, São Francisco está do lado ali da Faculdade de Direito, olha só. Então, quando é no dia 4 de outubro, como eu falei, muita gente vem com aquário, com peixinho, com seu gato, com seu cachorro, com seu bichinho de estimação para receber uma bênção aí. Gente incrível! É muito incrível! Todo mundo quer bênção para o seu queridinho, né? O seu amiguinho de estimação. Tem gente que traz vasinho de planta, a planta querida, aquela orquídea, sabe? Vem aqui, traz uma planta e depois coloca no seu jardim, assim, né? Como se estivesse abençoando. É assim que é. Agora nós estamos bem no centro. A imagem de Paulo ali, olha só, o apóstolo Paulo, que dá nome à nossa cidade. Aí nós temos o Marco Zero, que é esse pequeno monumentozinho à nossa esquerda, ao lado das bicicletas das pessoas. Ele tem 6 lados e significa que ele está querendo dizer por onde iniciam, sabe? As distâncias, né? Para o Rio de Janeiro, para Mato Grosso, para Santos, para Minas Gerais, para o Sul. E esta nossa igreja também ela é eclética, cabe 8.000 pessoas aí dentro, a nossa Catedral Metropolitana da Sé. Na parte de baixo ela tem uma cripta, onde estão os restos mortais do nosso episcopado. E também, já que São Paulo foi fundada por Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, João Ramalho esteve ali, um português, sabe? Sofreu, ele foi um náufrago, ele se casou com a Batira, filha do cacique de Ibirizá, mais alguns índios, né? Nessa cripta, o cacique de Ibirizá, os restos mortais dele estão ali. Do regente Feijó está aí. Do episcopado está aí também. Uma cripta muito importante para todo episcopado. E essa igreja, ela tem um padroeiro e uma padroeira. Não sei, queria que vocês me dissessem. Toda igreja tem um santo, não tem? Ou um santo ou uma santa. Não tem? Toda igreja? Né? A igreja da Sé, quando a gente fala assim, o nome da santa é Sé? Não. Assunção, né? Ei, menina, parabéns! Sinto orgulho de você, parabéns! Parabéns! Gente, você não tem noção! As pessoas que moram na cidade de São Paulo, você pergunta, quem é o santo ou a santa padroeira de São Paulo? Jesus, mas eu só sei que é a Catedral da Sé. Olha, Catedral Metropolitana da Sé. Então, mas é Nossa Senhora da Assunção. Sabe? É ela que é a padroeira, é a mamãe de Jesus. É ela que está sendo homenageada aí. Do lado direito, por exemplo, a igreja de São Gonçalo. Ele foi um mártir. Sabe o que ele fez? Ele foi até o Japão. Lá ele fazia instrumentos musicais. E fazendo os instrumentos musicais, ele evangelizava as pessoas falando de Jesus. Ele está aqui por quê? Porque aí é o bairro da Liberdade. É a pequena Tóquio. É a pequena Tóquio. E olha, o Atashiwa, a Natal, a Shiração. Eu amo muito, 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 muito as pessoas da colônia oriental japonesa. Fazem coisas deliciosas, coisas maravilhosas. E foram eles que ensinaram a gente a comer verduras, sabe? Afinal de contas, trouxeram para nós persistência, força, garra. Bom, poderia falar de todas as nacionalidades, mas um idioma totalmente diferente, né? E chega aqui e a pequena Tóquio está aqui na nossa São Paulo. Ali, você vai por aqui, ali
você vê o banco, você vê as luminárias, você vê o vestuário, tudo isso que fala sobre um outro mundo e que vem para cá e se estabelece. São Paulo recebeu 173 nacionalidades diferentes. E olha aí, a pequena foto está na nossa televisão agora. Tem muita coisa para falar sobre isso também. Então, essa aqui é a Praça João Mendes. Na Praça João Mendes, ela homenageia um grande jurista, que também foi um dos primeiros juristas a trabalhar no nosso Palácio da Justiça, aqui do lado esquerdo. O busto do seu José, doutor, né? João Mendes, está aqui do lado de cá. Então, ainda esse projeto de revitalização do centro está sendo trazido para cá. Nós já começamos a ver isso acontecer, mas sempre se trabalha a respeito de São Paulo, né? Afinal de contas, quase 12 milhões de habitantes, então ela precisa realmente estar sempre assim, numa grande manutenção. Quando você olha para o nosso Palácio da Justiça aqui à esquerda, também Ramos de Azevedo, dá a impressão que ele é baixinho, né? Olha a altura dele, olha o teto dele onde é que está. Só que quando você entra lá dentro, ele está muito mais para baixo. Sabe? Muito mais para baixo, né? Então aqui é um tribunal. Então pensa que tem aí, certo? Seus réus, né? Tá? E precisa ser tratado diante de processos, né? Então quando eles chegam aí, existem lugares para eles ficarem. Está tudo lá embaixo, viu? Então tem a parte de estacionamento, tem a parte de tudo. E quando a gente entra, que a gente desce os degraus mesmo, e aí nós podemos perceber a grandiosidade desse edifício. Se você nunca teve curiosidade, gente, a entrada é do lado de lá. É só entrar. Entra, é a sua cidade. Venha conhecer. E repara, como eu disse aí, esse jeitão que é do neoclássico, como ele é robusto, como ele impera realmente, né? Ramos de Azevedo, ele faleceu no ano de 1928. A única obra que ele iniciou e ele não viu foi a Casa das Rosas, que ele deu de presente para filho do genro, por ocasião do casamento. Isso está na Avenida Paulista, né? Então, é uma das mansões, das 8 mansões que ainda ali a nossa querida Avenida Paulista consegue preservar, porque se perdeu muito das grandes mansões que aconteciam aqui. Mostrei o Mosteiro de São Bento, mostrei o Largo de São Francisco e agora eu vou mostrar a primeira ponta do tripé, que era o lugar onde pertencia a tribo do Cacique de Ibiçá. É onde está a Igreja do Carmo, que está bem à frente. Ali era a tribo do Cacique. Ali que ele ficava. Depois as coisas foram mudando. Então aconteceu a igreja. Essa Igreja do Carmo, aonde nós temos a Secretaria da Fazenda, a Igreja do Carmo, ela se estendia para lá, ela tinha braços e tinha traseira, ela era muito grande. Só depois foi perdendo espaço, depois ela é pequenininha. E ela é fechada porque Dom Pedro II, com a sua esposa, Dona Teresa Cristina, eles estiveram aí, então eles tinham, principalmente Dom Pedro II, tinha um trono, sabe, muito modesto, de madeira, algo muito, muito modesto. Aqui embaixo tem o nosso metrô, norte, sul, leste, oeste, tudo quanto é jeitão, né? E eles abriram espaço aqui na frente para a gente ter uma visão melhor. Porque antigamente isso aqui era inundado de edifícios, né? Então quando eles fizeram o metrô, acharam por bem modificar essa estrutura e os edifícios foram eclodidos. Sabe? Aquela coisa legal que eles colocam a dinamite assim, de repente... Gostou da sonoplastia? Cai no mesmo lugar, entendeu? Sem fazer muito estardalhaço, né? Então foi feito muito isso aqui, sabe? Ali é o corpo de bombeiros, primeiro da cidade, ali que vocês estavam olhando. E essa é a Igreja do Carmo, tá? Ela é de 1640, antes da Igreja do Largo de São Francisco. Muito antes do Mosteiro de São Bento, era ela que era uma das pontas do tripé. Né? Então, e aí era a tribo do Cacique de Ibiçá. Então, e ali para cá, aí nós já estaríamos indo à direita, estaríamos indo para a região leste. E aqui à frente, no edifício que está lá à frente, é o solar da Marquesa de Santos. É um dos grandes amores de Dom Pedro I, Dona Maria Domitila de Castro Canto de Melo, que depois casou-se com o eminente Tobias de Aguiar.
lugar, né? Mas o que eu quero dizer sobre aquele edifício é que ele é um genuíno solar, uma estrutura genuína do barroco paulista, que se conserva assim. Então, eu te convido, quando nós estivermos descendo, que está logo ali à frente, para que vocês venham até aqui o solar, se caso não tenham vindo ainda, venha conhecer, viu? Porque na parte de fora, como é tombado, não pode ser mexido. Na parte de dentro, aí ela tem toda uma estrutura diferenciada, porque se adequa à necessidade dentro da sua planta de layout. Bom, a nossa cidade de São Paulo, ela é cosmopolita. Para mim, Eliana, sabe o que é ser cosmopolita? Não é só a parte assim, cosmos, coisas grandes, não. Cosmopolita para mim é estar com os braços abertos. E a nossa cidade de São Paulo, ela tem essa característica. Para todos os gostos, para todos os credos, para todas as pessoas, de todas as filosofias, de toda forma, sabe? Para marciano, sabe? Para todo mundo, gente. São Paulo tem os braços abertos, ela é cosmopolita. E assim eu me sinto também como sendo paulista da minha cidade, com os braços abertos, agradecida por vocês terem vindo prestigiar a cidade nesse domingo. A cidade se sente muito agradecida pela presença do Senhor.